O título da meditação de hoje é Ser Bom Faz Bem, e o texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. É possível, não vou falar que todo mundo já fez, porque aí não dá para garantir, mas é possível que você em algum momento já tenha escrito alguma carta. Geralmente na escola existem alguns momentos, algumas séries, às vezes quarto ano, quinto ano, que faz alguma programação para Dia dos Pais, das mães, dos avós, que aí escreve uma cartinha especial. Que lindo! Tem também aquele esquema em período de semana de oração, e aí eu acho massa. Tem algum cartãozinho de oração e aí você escreve o seu pedido pra gente orar. Tudo isso é um tipo de carta. Às vezes para alguém da família, às vezes para Deus. Mas você já parou para escrever? Ou até mesmo algum cartão de aniversário para algum amigo? Só para entender o contexto? Na Bíblia, obviamente por não existir celular, não existir internet, nada disso, as pessoas mandavam cartas. Sério? Não acredito, mano. E Paulo teve que escrever uma carta para um camarada chamado Filemon. Por quê? Filemon era um cara que tinha dinheiro e também tinha alguns trabalhadores para ele. Um dos seus trabalhadores, chamado Onésimo, saiu fugido com algumas coisas ou alguns objetos dele. Obviamente o furto ou o roubo não é a melhor situação. Acontece que Paulo em algum momento conheceu Onésimo e aí eles falaram, conversaram, trocaram ideia e Onésimo falou que trabalhava para Filemon. Paulo conhecia Filemon e falou: que história é essa, cara? Como que você fugiu dele roubando as coisas? Tá certo isso? Eles conversaram e Onésimo entendeu que não era certo. Onésimo conheceu Jesus também e Paulo começou a trocar ideia e eles entenderam que ele precisava tomar uma decisão de devolver aquilo que tinha levado. Paulo manda uma carta através de Onésimo para Filemon, porque Onésimo estava voltando para trabalhar para Filemon. Só que a carta dizia: Filemon, não é para você maltratar Onésimo, não é para você tirar qualquer coisa ou aumentar a carga de trabalho, não é para você lidar dessa maneira como as pessoas que não têm Deus lidam. É para você lidar com compaixão, com amor, porque ele é um irmão em Cristo. A história de hoje é para a gente entender o seguinte: ainda que nós possamos ter razão em alguma situação, não devemos lidar sem amor e misericórdia. Isso não é da vontade de Jesus para nós. Por isso, o pedido de hoje é para que a gente tenha misericórdia. Ora comigo? Deus, eu peço hoje que o Senhor nos ajude a lidarmos com as situações através da misericórdia e do amor. Pedimos realmente que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera! E que Deus abençoe muito. Então, o que você achou da meditação? Linda mensagem, né? Interessante, palavras que nos realmente orientam para o nosso crescimento espiritual. Eu fico muito feliz que você esteja acompanhando, que realmente essa meditação de hoje faça diferença na sua vida, ok? Vamos agora ao nosso trabalho. E quero lembrar a você que nós estamos, então, fazendo hoje uma revisão, porque você vai realizar o trabalho avaliativo 1. Então, preste atenção, anote aí algumas considerações, ok? Acompanhe a professora, então. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Nós estamos trabalhando com regência verbal. E aí eu quero lembrar a você, eu vou escrever aqui no nosso espacinho, para que você acompanhe, então, uma retomada da regência de alguns verbos, ok? Vou, então, colocar aqui para você e você vai anotando aí. Lembre-se que regência é o sentido do verbo dentro do contexto. Nós aprendemos em predicação verbal que o verbo transitivo direto, ele não rege preposição. Verbo transitivo indireto, ele rege preposição. E também o verbo intransitivo, ele não vai ter um complemento, mas pode aparecer um adjunto adverbial. Ok? O verbo de ligação, então, acompanhando ele, vai ter o predicativo, certo? Pois bem, agora, dentro da regência,
o verbo, ele vai em alguns momentos assumir um valor de um outro verbo, de acordo com o sentido que há naquela situação comunicativa. Então, de acordo com o verbo que ele assumir, o sentido desse verbo, será necessário, em alguns momentos, uma preposição. Nós estamos trabalhando agora com sentido, ok? Então, vamos lembrar um pouquinho com relação ao verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser um verbo transitivo direto, quando ele tiver o sentido de quê? De sugar, certo? Quando eu digo assim, ó, aspirei o perfume. Então, é sugou. Então, quando tiver esse sentido de sugar, ele será verbo transitivo direto, portanto, ele não terá preposição. Mas ele também poderá ser um verbo intransitivo. E aí, o verbo intransitivo, ele vai aparecer sem complementos. Um exemplo, professora, para isso. Então, vou dar para você um exemplo. Em regiões muito altas, é difícil aspirar, ok? Então, você percebeu que aqui o verbo aspirar, ó, está com o sentido de quê? De respirar. Já mudou aqui o sentido dele. Então, ele vai estar, então, aqui atuando como verbo intransitivo, ok? Agora, ele poderá ser também um verbo transitivo indireto, ok? Um verbo transitivo indireto. Quando isso acontece? Quando ele tem o sentido de almejar ou de desejar, ok? Um exemplo, então. O menino aspirava ao amor do pai. Perceba que aqui, ó, aspirava, o verbo aspirar aqui tem sentido de almejar, de desejar, ok? Então, o mesmo verbo aspirar, ele vai depender da situação comunicativa para eu saber se ele é um verbo transitivo direto, indireto ou intransitivo. Depende do significado que ele está assumindo ali naquele contexto, então, comunicativo. Tudo bem? Vamos agora resolver a primeira questão, já que eu relembrei com você agora a regência do verbo aspirar. Então, vamos à primeira aqui. Fábio aspirou o perfume das flores. Esse aspirar o perfume está com sentido de sugar. Esse verbo aqui, aspirar, ele é transitivo direto ou indireto? Este verbo aspirar aqui que temos. Aspirou o perfume. O quê? Sugou o perfume. Então, esse é no sentido de verbo transitivo direto. Agora, o próximo. O candidato aspirava a tal vaga. Esse aspirava é no sentido de almejar, de desejar algo. Então, esse a do ladinho da aspirava, ele vai ser um artigo ou uma preposição? O que você acha? Bom, já pensou um pouquinho, agora vamos resolver. Em função da regência, ó, em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma gramatical, marque a alternativa correta. Então, vamos ver a A. As sentenças 1 e 2 estão corretas, porém, em 2, é possível apagar a preposição a proposta ao verbo aspirava, mantendo a correção gramatical e o sentido do enunciado. O que você acha? Olha como inicia essa letra aqui. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Estão corretas, não se questiona. Aí ele diz, porém, se estão corretas, por que esse conectivo aqui, ó,
de oposição. Significa que ela já contrariou o que foi dito no início. Então, já não marco essa, ok? Letra B. A sentença 1 está correta. Se é verbo transitivo direto, tudo bem. A sentença 2 apresenta erro de regência percebido pela presença da preposição a. Indevidamente colocada após o verbo. Significa o quê? Que eu não poderia ter esse a aqui. Está errado, é isso que ele está dizendo. Mas aqui não é o sentido de almejar? Então, esse a estaria correto? Vamos à letra C. As sentenças 1 e 2 estão corretas, que nem disse a letra A. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical. E agora, o que você acha? Pode ser? Pode. Somente a sentença 2 está correta. Houve erro de regência verbal na sentença. Somente a 2 está correta. Se ela está correta, como é que houve erro de regência verbal? Onde está o erro? Na 1, se é o sentido de sugar. Então, qual você marcaria? Você ia marcar com certeza a letra C, ok? Lembre-se que você tem que olhar sempre a palavrinhas, né? No enunciado que ele te leva a analisar. Agora vamos à questão 2. Qual a regência, quanto à regência verbal, assinale a oração correta. Qual é a correta aqui? Ela queria seus pais como a Deus. O que você acha desse querer aqui? Quem quer é no sentido de desejar, então, que ela queria a seus pais, né? Precisaríamos ter aqui, ó, na frente desses seus aqui, um a seria a preposição. Agora, o torcedor assistia o jogo. Assistia ao jogo. Precisaria ter o quê? Uma preposição acompanhando aqui. Este livro não agradou os leitores? Agradou aos leitores. Olha a preposição ali. Então, as três são preposições de preposição e não tem. O empresário aspirava a altos lucros. Olha aqui o verbo aspirar novamente com o sentido de desejar, de almejar. Então, tem uma preposição ali, tem. A moça aspirava ao perfume, mas ela está o quê? Sugando. Então, eu não poderia ter o quê? Essa preposição aqui, a. Ela aspirava o perfume, ok? Então, você iria marcar aqui nessa questão a letra D, porque a A, a B e a C pedem preposição e ali não está. E a letra E tem uma preposição onde não vai, porque a regência do verbo aqui, a letra E é no sentido de sugar. Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos fazer a questão 3. E a questão 3 pede o seguinte, pede que você analise uma questão aqui, vamos ver a 3. Quanto ao uso da regência verbal, todas as alternativas apresentam deslize. Então, todas têm um probleminha, apenas uma que não tem. Vamos ver qual é que não tem aqui na 3, então. Sempre que ele voltava para casa, lembrava-se de me trazer um agrado. Olha, lembrava. Quem lembra, lembra de algo, de alguma coisa, certo? Então, tá certo a preposição? E quem volta, que é outro verbo aqui, né? Quem volta, volta para algum lugar. Aqui está a preposição. Tudo bem aqui? Então, tudo bem. Se essa aqui for a correta, vamos ver onde é que são o erro nas outras. Nunca o agradecia os presentes. Quem agradece algo o quê? Os presentes. A quem? A ele. A ele o quê? Precisaria ter aqui um lhe, porque é a ele, certo? Não é ele. Então, aqui está erradinho. Letra C. Errar a sociedade, perdoar. Quem perdoa algo a alguém. Perdoar aos menores. Está faltando ali uma preposiçãozinha, então.
Letra D, muitos se esquecem, quem esquece, esquece de algo, de alguma coisa, certo? Então, significa que aqui ao lado eu teria que ter uma preposição de que. Agora vamos à letra E. Meu rebento gostava de assistir, quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa, ao programa. Puxa, professora, quantos estão sem preposição? Então, que letra realmente nós marcaríamos como correta, que não tem nenhum deslize com relação à regência? A letra A. Ótimo. Fácil a questão, né? Só que você precisa olhar o verbo, entender o sentido do verbo. Muito bem. Agora, vamos analisar a próxima questão, que é a questão 4. Aí você tem uma tirinha aqui, né? A maioria dos gatos não toma sorvete. Olha, diz o dono do Garfield, que está ali agora tomando sorvetinho, esse gatinho guloso. Aí ele pensa, né? Tudo bem, sobra mais para mim. E olha o bocão. Agora vamos analisar as proposições, então, né? Que se seguem agora. Vamos ver. De acordo com o primeiro quadrinho da tira, ocorre uma impropriedade. Olha a palavra aqui, ó. Impropriedade. Segundo que a norma padrão, visto que a forma verbal toma deveria ir para o plural, para fazer concordância com o substantivo que aparece após a expressão partitiva. Olha só quantas dicas aqui ele já está dando para você entender. Então, vamos ver aqui. A maioria dos gatos não toma. O toma está concordando com quem? Com maioria, certo? Então, ela deveria ir para o plural? Vamos relembrar um pouquinho concordância que você já viu, concordância verbal e nominal? Pois bem, lembre-se que quando nós tivermos expressão partitiva, eu posso concordar com maioria ou posso concordar com gatos. Então, poderia ser a maioria dos gatos não toma ou não tomam. Eu tenho essas duas opções. E aqui está falando impropriedade. A palavra impropriedade é que me deixa a questão aqui errada, certo? Agora vamos a 2. De acordo com o primeiro quadrinho da tira, não ocorre uma impropriedade. Olha, voltou a palavrinha lá, impropriedade. Só que diz não ocorre. Segundo a norma padrão, visto que a forma verbal toma fica no singular, e aqui está a nossa resposta. Olha que máximo. Para fazer a concordância verbal com o substantivo maioria, que é o núcleo do sujeito da frase. Certo? Agora vamos ir a 3. De acordo com o segundo quadrinho da tia, ocorre uma impropriedade. Segundo quadrinho, tudo bem. Mas o segundo quadrinho, aonde tem ali uma impropriedade? Uma vez que a linguagem do personagem Garfield é muito coloquial, para a modalidade escrita padrão da língua. Ou essa linguagem aqui, tudo bem, ela é padrão ou ela é coloquial. Olha aqui a divergência. E aqui, tudo bem, é linguagem coloquial. Então, se é coloquial, não pode ser língua padrão. Por isso, a 3 está errada. Então, você já sabe de primeira que você iria marcar aqui na questão 4 a alternativa D. Então, lembre-se, nós temos a maioria dos gatos não toma sorvete. Eu posso concordar com a maioria, que aqui no caso é o núcleo, no caso do contexto, ok? Mas eu posso levar referência também para os gatos. Neste contexto aqui, o núcleo é maioria, ok? Agora vamos fazer mais uma questão, porque eu tenho certeza que você está aprendendo, aí está revisando, está indo bem. Então, vamos ver uma questão aqui, ó. Aí você tem um texto aqui, verbal e não verbal, ou seja, um texto híbrido. Então, agora um anúncio publicitário, né, da Unimed, aí você tem aqui uma árvore, né, com vários elementos aqui pendurados que você consegue perceber. E aí diz o seguinte: cuidado, carinho e atenção. Estamos construindo algo maior do que um plano de saúde. Vamos analisar agora os elementos verbais que fazem parte dessa publicidade. Então, aqui, ó, só para nós cuidarmos aqui o que está escrito. Então, vamos ver.
A forma verbal, estamos construindo, indica um processo interativo que se prolonga até o presente? Lembre-se que estamos é presente. Construindo é gerúndio, que é uma ação que nós não sabemos o tempo em que irá terminar, mas nós temos uma locução verbal que estamos construindo, então significa que o quê? Que essa ação está num processo interativo, está se desenvolvendo e vai chegar até o presente. Essa ideia? Tudo bem. Se for essa ideia, então nós vamos marcar o quê? Está correta essa primeira aqui. Vamos continuar, então, agora, analisando aqui. Certo? Agora vamos ver a segunda. A eliminação de do em maior do que mantém a correção gramatical? Então, vamos ver se fica correta. Estamos construindo algo maior que um plano de saúde. Com certeza, se nós eliminarmos esse do aqui da frente do que, vai manter a correção gramatical. Com relação à gramática, sim. Agora, vamos ver a 3. A locução de saúde modifica o substantivo plano especificando, então, maior plano do que um plano, algo maior do que um plano de saúde. Que tipo de plano? De saúde. É uma adjunta de nominal, né? Está completando a ideia de plano. Está especificando que tipo de plano é. Sim, então a 3 também está correta. Ótimo. Agora vamos ver a 4. O termo coesivo, por quê? Em porque cuida bem de você, introduz uma explicação. E aonde está esse? Cuidado, carinho, atenção. Estamos construindo algo maior do que um plano de saúde. E aonde está esse porquê? Lá do outro lado. Então, vamos ver aqui. A Unimed tem o maior índice de cliente satisfeito porque cuida bem de você. Esse pois, né? Esse porquê dá para substituir por pois. Ele está correto? Sim, mas ele introduz uma explicação. Está introduzindo ou está completando? Se a explicação ele está complementando, né? Ele não está introduzindo, está colocando algo a mais. Ok? Se fosse ali, seria um que, né? Mas o porquê, não, também é um valor explicativo, mas não com a intenção de introduzir. Agora, 4, a expressão de você é como bem um complemento de cuida, a expressão de você, o que você acha? Cuida bem, quem cuida de algo, de alguém. Então, de você é o objeto indireto. Certo? E agora, como bem? Não, olha esse como aí. Portanto, a 4 não está bem, né? Para nós marcarmos. Qual você marcaria, então? Com certeza, você marcaria na questão 5 aqui, a letra D. Então, é uma questãozinha que exige mais esforço de você? Sim, mas isso você tem de montão, e eu tenho certeza que você consegue resolver todas as questões envolvendo a regência. Ok? Muito bem, nossa aula foi essa, espero que você tenha anotado as informações que a prof passou e vejo você super, mega, hiper animado na próxima aula. Um beijinho, até!